Então, fizemos essa parte aqui e agora a gente vai buildar o back e o front e colocar no servidor para rodar. Beleza? Então estamos com o servidor mais ou menos pronto aqui com as coisas básicas instaladas. Vamos lá. Como que eu build o back? A gente já fez isso também. No STS a gente faz aqui, botão direito, Maven, Run as Maven Build. E aí a gente dá um Clean Package aqui para ele limpar a pasta Target. Espera um pouquinho e ele vai construir para a gente, aqui ó, na nossa pastinha do projeto, uma pastinha chamada Target com o arquivo jar que a gente vai precisar para rodar. Beleza? Coisa importante. Se os testes não passarem aqui no back, você não vai conseguir buildar, ele não vai concluir o build, vai dar erro. Então vocês precisam corrigir os testes para poder buildar, senão não vai sair, não vai gerar esse arquivo, tá? Ou, não é uma boa recomendação, mas vocês podem deletar as classes de teste e ficar sem testes ali para possibilitar o build. Não é a melhor orientação, mas podem fazer isso para conseguir buildar pelo menos. Buildei, tem o back aqui, certo? Eu vou até colocar aqui ó, esse back em downloads, vou copiar só o jar para cá. Esse é meu back aqui. Então esse monte de pasta que não precisa, só o arquivo .jar. E vamos deixando aqui no nosso downloads o que a gente precisa. Agora o back eu não preciso de mais nada, por enquanto. Ah, eu esqueci de explicar uma coisa. Antes da gente buildar, além dos testes, confiram aí se nas controllers de vocês estão com o cross orange aceitando qualquer coisa. Então a gente precisa estar com esse @crossorange com o asterisco e não com o localhost 4200, que seria o nosso front em desenvolvimento. Porque quando está deployada a aplicação, a gente não tem localhost 4200 mais lá rodando o front, tá? Então a gente coloca asterisco em cada controller e também, então em cada controller, incluindo a controller de login que está aqui, ó, tem que estar assim. E a gente confere lá, ó, no nosso arquivo security config, se esse bin que faz alteração de configuração do cores, se ele está com isso daqui, ó, config set allowed orange patterns arrays as list asterisco também. Esse aqui que estava antes não precisa, tá? Isso aqui tem que ter, e todas as controllers tem que ter isso aqui em cima, tá? Então confiram antes de fazer o build. Se estiver errado, arrumem e aí vocês fazem o build. Fiz o build, guardei meu jar do back. Agora eu vou para o front. E aí, o front, deixa eu ver aqui se eu estou seguindo a sequência. Okay. E aí, o front é o seguinte, pessoal. Lembram que nos nossos services a gente referencia o back-end como localhost 8080? Na Amazon a gente precisa deixar explícito qual é o IP de origem, qual é o IP onde está rodando o nosso back-end. Se a gente coloca localhost, por mais que esteja na mesma máquina, dá problema de cores lá, resumindo, tá? Então a gente troca esse localhost pelo IPv4 que está rodando lá na Amazon o nosso back, que vai estar rodando. Como que a gente faz isso para não atrapalhar o nosso desenvolvimento? Porque se eu colocar aqui o IP, na hora que eu estiver desenvolvendo localmente, ele não vai achar isso daí, certo? Pode ser que não esteja rodando lá na Amazon. Então a gente cria dois arquivinhos de ambiente. E o próprio Angular tem isso pronto. E aí o próprio Angular vai pegar o endereço do servidor em desenvolvimento, quando eu estiver localmente em desenvolvimento, sem eu precisar informar isso, é automático. E quando estiver buildado em produção, lá na hora que eu fizer o deploy, ele vai pegar automaticamente o endereço de um outro arquivinho, que é o arquivinho que diz respeito à produção, tá? Então como que eu faço isso? É uma das alterações que eu tenho que fazer no front, tá? Eu vou dar um ng g de generate environments, que são ambientes, tá? Ele vai criar para mim dois arquivos, ó, um normal e um de development, que é de desenvolvimento, dentro aqui ó, de source environments. E aí a gente vai abrir esses dois carinhas e basicamente vai fazer o seguinte: quando eu estiver em desenvolvimento, eu vou ter uma variável chamada servidor, que vai ser http://localhost na porta 8080, que é o meu back-end quando eu estiver em desenvolvimento. E aí eu tenho o environment, que não é com development aqui no nome, a gente vai colocar dentro dessa constante uma variávelzinha aqui chamada servidor. E aí, nesse caso, é quando ele estiver rodando lá na Amazon, a gente vai precisar colocar o IP da máquina onde está rodando o back-end. Então, no lugar de localhost, eu venho aqui na minha instância da minha máquina,
copio esse IPv4 público aqui e eu colo nesse meu arquivinho de produção. Então, esse é de desenvolvimento, esse é de produção. Aqui, quando eu buildar e usar lá na Amazon, ele vai considerar esse servidor. E quando eu tiver em desenvolvimento local, ele vai considerar o localhost. Tá? Só que, lógico, eu tenho que fazer uma alteraçãozinha agora nos services do front. Então, criei esses arquivos aqui. Agora eu vou abrir todos os meus services do front. Eu tenho aqui login service e mais acessório, carro e marca. E no lugar de localhost 8080, eu vou apagar, eu vou começar do /API e eu vou concatenar com environment. E aí a gente tem que cuidar para não importar errado aqui, ó. Vai importar o que não tem development aqui, ponto servidor e concatena com o resto do endpoint. É só para ficar dinâmica essa parte aqui. Quando eu tiver local, ele vai virar localhost 8080 e vai concatenar com o resto, que é API/marca. Mesma coisa para carro, concateno aqui, tiro isso daqui que ele já vai pegar do arquivo. Opa, deixa eu ver de onde que eu importei. Tem que importar sempre o que não é development, esse aqui de cima. Acessório também, tiro aqui, importo e login também. Importei. E aí, eu importei de environment, que é sem o development aqui no nome. E aí o Angular, ele entende isso automaticamente que quando tiver em desenvolvimento é para ele pegar daqui, desse arquivo de baixo, e não daqui. Opa, e não daqui. Isso a gente não precisa explicar para o Angular, ele faz sozinho, tá? Então, o que eu fiz? Dei o comando ngg environments, e aí ele criou essa pastinha de ambientes aqui, o ambiente de produção, que não tem development no nome, e o ambiente de desenvolvimento. Em produção, a minha variável para o servidor vai ser o IP, que eu peguei aqui da minha instância, o IPv4 público, na porta 8080. E em desenvolvimento, vai ser localhost na porta 8080. Tá? Essa modificação que eu preciso fazer no front aqui é essencial. Salvo tudo. Salvei tudo. O que mais aqui? Fizemos isso aqui. Reconfiguramos os endpoints dos services ali concatenando com isso daqui. E aí, uma coisa importante, ó, os testes do front precisam estar passando. A gente não teve aula até então de testes no front. Nesse caso em específico, eu vou fazer uma orientação meio torta para vocês aqui, para a gente conseguir buildar o front. Porque se a gente buildar agora e não ter feito as alterações nos specs, que são os arquivos de testes, provavelmente vai dar algum problema no build. Então, a minha orientação torta para vocês agora, que no futuro a gente vai tratar melhor, é o seguinte: vocês vão entrar na pastinha do front, lá em Source, e dentro de App também, né? Tudo que tiver aqui dentro, ó, como .spec.ts, fiz a pesquisa aqui, que são os arquivos de teste, eu vou deletar. E não tem problema deletar, os specs, tá? Deletei tudo. E aí, se eu der um refresh aqui, ó, todos os meus componentes, agora tem só 3 arquivos, que é HTML, SCSS e TypeScript, né? Não tem mais o quarto arquivo, que é o spec. E a aplicação continua funcionando, só que sem testes, tá? E aí possibilita eu fazer o build. Então, deletei os specs do projeto, agora eu posso fazer um ng build para ele gerar a minha pastinha com o build do front. A gente espera um pouquinho, espera ele buildar. Buildou, eu vou ignorar esses warnings que eu explico em outro momento para vocês. Se não for erro, tá tudo certo, né? O warning a gente pode melhorar algumas coisas, mas ele conseguiu buildar, ó, não deu nenhum erro, só o warning. E aí onde vai parar o nosso front? A gente entra lá na pastinha do front, na estrutura, aqui, ó, até aqui dá para ver também, ó, ele gera uma pastinha chamada dist. E aí dentro de dist tem o nome do projeto e tem browser, e aqui dentro ele gera de fato o nosso front. Nosso front vira HTML, JavaScript, CSS, que é aquilo que eu sempre falei para vocês. Quando a gente builda, ele vira isso aqui nativo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa pastinha dist aqui, que é o nosso front buildado, e vou colar aqui em downloads para facilitar a nossa organização, tá? Então temos aqui, ó, back, front, chave para acessar o servidor e mandar esses arquivos para lá, e um arquivinho de configuração do Apache que a gente precisa substituir. Aí, ok, a gente tem os arquivos todos aqui.
e a gente precisa mandar para o servidor. Como que eu mando para o servidor? Eu não consigo fazer aqui pelo terminal o envio, certo? É um terminal web aqui e eu estou conectado lá. Para eu mandar arquivos para lá, o que eu vou fazer? Eu vou instalar um programinha chamado WinSCP. Então eu vou entrar lá, abrir uma aba do navegador e vou procurar o WinSCP Download. E aí a gente faz o download desse carinha aqui. Eu não vou fazer de novo porque eu já estou com ele instalado. E aí ele vai baixar esse programinha aqui, ó, o WinSCP, com essa cara aqui. Quando você abre ele, ele pede, ó, qual servidor que você quer conectar? Passa os dados aí. Então, quais são os dados? Primeiro, o host, você vai pegar o IPv4 da máquina virtual que foi gerado aqui. Tá? Lembrando que eu estou em instâncias, ó. Quando eu clico aqui no ID da instância, eu tenho essas informações, tá? Então, o IPv4 público é o endereço IP da máquina, o IP público da máquina. Então, eu vou usar isso aqui em host do WinSCP. A porta 22 é a porta de SSH. O protocolo pode deixar SFTP mesmo, tá? Porta 22 é uma daquelas portas que a gente liberou na hora de criar a instância. Então, só vai funcionar porque a gente liberou lá, tá? O usuário padrão do sistema operacional é o Ubuntu. Não tem senha, mas tem uma chave. E aí a gente deixa em branco a senha, clica em avançado. E aqui, ó, em autenticação, eu vou buscar nesse campo aqui, ó, a chave, que é aquela chavezinha PPK que vocês salvaram na hora de criar a instância. Dou um OK, dou um login, dou um aceitar aqui, e ele vai conectar no servidor e vai me jogar na pasta /home/ubuntu, e eu estou lá no servidor agora. Com essa ferramenta, o que eu posso fazer? Eu vou arrastar o jar do back para cá, certo? Eu vou arrastar a pastinha dist, que é o front buildado, e eu vou arrastar esse arquivinho, que é o 00default.conf, que é um arquivo que eu vou fornecer para vocês aqui, que vocês têm que substituir lá nos arquivos de configuração do Apache. E eu vou explicar o porquê agora rapidinho. Ó. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Esse arquivo 00default.conf, ele é um arquivo que existe lá na estrutura do Apache 2 quando você instala. Só que ele só vem com isso aqui, ó. E aí a gente precisa dessa segunda configuração aqui. Por quê? Porque se eu não fizer essa configuração, todas as rotas do Angular, o Apache vai achar que é pasta física dentro do servidor. E aí ele vai começar a dar 404. Não, se você acessar lá o IP barra carros barra list na rota do navegador, ele vai achar que isso existe uma pasta chamada carros e uma pasta chamada list no servidor. E para ele não pirar com isso, a gente coloca uma configuração dizendo, olha, qualquer rota que for acessada, direciona para o index.html que ele vai acionar o JavaScript que vai ter lá a configuração de rota e vai saber para onde o que tem que renderizar ali. Porque, afinal de contas, a gente está com uma SPA, né? Uma Single Page Application. Tudo roda no index.html. Então, qualquer coisa que o usuário digitar de endereço de rota tem que ser direcionado para o index.html, que é ali que vai ser tratado tudo. Tá? Então, basicamente é uma configuração mais que vocês colocam nessa tag virtual host na porta 80, que está dentro de um arquivo que já existe lá nos arquivos de configuração do Apache. Para não ter que escrever, ir lá, abrir o arquivo, alterar e tal, eu deixei o arquivo pronto. Eles vão pegar esse arquivo dessa forma aqui e vão substituir no lugar que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vou pegar esse carinha aqui e vou passar para lá também. Eu já passei, eu acho, né? O que eu tenho lá na pastinha /home/ubuntu do servidor? O front, que é essa pastinha dist, esse arquivinho de configuração do Apache e o back, que é o nosso jar, certo? Ok. Por que eu não coloco direto no lugar, saio navegando aqui, coloco direto nas pastinhas onde esses arquivos têm que estar, né? Principalmente o front que tem que estar dentro do Apache? Porque a gente não tem permissão de escrita em outros locais a não ser essa pasta do usuário. Então eu coloco aqui, logo no terminal como root, como administrador, e lá eu faço as cópias e as transferências dos arquivos, tá? Colocamos os arquivos no servidor. Eu volto aqui, deixa eu ver se eu estou pulando uma etapa. A gente colocou os 3 arquivos no servidor e a gente agora está no passo 10. A gente volta para o terminal e a gente começa agora a colocar cada um no seu quadrado. Então o terminal está rodando aqui. Eu estou no /home/ubuntu, então se eu der um ls, eu vou enxergar aqui os arquivos que eu acabei de passar para o servidor. Que é o arquivo de configuração do Apache, o jar, que é o nosso back, e o dist, que é o front.
O jar ele pode ficar aqui, porque a gente vai dar um comando e em qualquer lugar que ele tiver no servidor, se eu der o comando, ele vai levantar o back na porta 8080. O front tem um lugar específico, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar o front para o lugar onde ele tem que estar rodando, para ele substituir essa tela aqui do Apache, tá? Então qual é o caminho? Eu vou fazer um cp de copiar, menos R de recursivamente, né? Copiar a pasta e todas as subpastas, F de forçar se tiver algum problema. E aí, ó, eu vou copiar então dist, que é essa pastinha que está aqui, só que eu não vou copiar dist direto. Eu vou entrar em dist barra aula, que está dentro, e barra browser. Então, meu front ele vai estar aqui dentro, né? E aí eu coloco um ponto para ele pegar tudo que tiver dentro de browser, dentro de aula, dentro de dist. E eu vou copiar para onde? Para barra, dois passos, né? Dou um barra. Agora, para onde eu vou jogar o meu front? Ele vai estar em var www HTML. Esse é o caminho onde está rodando o nosso Apache no momento aqui com essa tela aqui. E é lá que a gente vai jogar o nosso front, tá? Então, o front buildado, eu copio os arquivos de forma forçada e recursiva, que estão dentro de dist aula browser, ponto, para pegar todos os arquivos, para var www.html. Dou um enter, ele já vai copiar. Se eu quiser confirmar, a gente dá um ls e vê o que tem dentro de var www.html. Ele vai mostrar que os arquivos estão todos lá, ó, do front, tá? Perfeito. Fizemos então o envio do front lá para a pastinha que ele tem que estar funcionando. Agora a gente vai copiar o arquivinho de configuração do Apache que eu falei para vocês ali, que é esse 00 default aqui, para o lugar que ele tem que estar também. O comando é parecido, tá? cp de copiar, "-rf", e aí é o nome do arquivo, que é o 000 default config. E para onde eu vou copiar? É para etc, que é a estrutura de instalação do Apache, Apache 2 e sites available, esse aqui. Aqui dentro eu vou copiar esse arquivo. Quando eu troco esse arquivo, eu sou obrigado a restartar o meu Apache, senão ele não entende esse arquivo, tá? Então eu vou dar agora um systemctl restart Apache 2. Pronto, ele reiniciou o nosso Apache já com arquivo de configuração novo. E por fim, vamos ver aqui, fizemos isso, passamos o front para lá, o arquivo de configuração, restartamos o Apache e agora a gente vai subir o back. Aqui eu estou em barra home, barra ubuntu, se eu der um ls, o meu jar está aqui. Como eu estou com Java instalado, eu posso dar esse comando aqui, ó, java-jar e o nome do arquivo e dou um enter. Ele vai subir o meu Spring, o meu projeto de back no terminal e vai rodar na porta 8080. Levantando isso daqui e estando com o front onde a gente colocou, já é para a gente conseguir acessar a nossa aplicação, tá? Espera um pouquinho. A primeira vez que eu der um java-jar, ele vai demorar um pouquinho, que ele está criando as tabelas assim como acontece ali na forma local, né? E aí, deixa eu ver o que mais aqui. E aí a gente vai ver se a aplicação abre, né? Óbvio, eu vou precisar inserir um usuário no banco de dados para conseguir logar, mas vamos ver se pelo menos está aparecendo a tela da aplicação aqui, ó. Ó, já está aparecendo no IPv4 público a nossa tela da aplicação. Se não carregar de vocês aí, vocês dão Ctrl+C, Ctrl+V aqui e verifiquem se está HTTP. Se tiver HTTPS, ele não vai acessar mesmo, porque a gente não está trabalhando com HTTPS ainda. Então tirem o S do HTTPS e deixem HTTP só, que ele vai renderizar a nossa aplicação. Tá? Ó, tá dando erro, por quê? Porque eu não tenho nenhum usuário admin no banco para eu conseguir logar. Então o que a gente faz? Eu vou dar um Ctrl+C para parar o meu back. Então o back já parou. Vou entrar no MySQL, ó, MySQL-U de usuário, root, "-p", enter, senha root, entrei no MySQL. Agora eu vou fazer um use carros, que é o nome da base, e eu vou fazer um insert. Vamos ver aqui como está a nossa tabela usuário. Né? Describe usuário. Eu vou fazer um insert nessa tabela aqui. Insert into usuário, values, 0 para ID. O password eu vou ter que ir lá no nosso bcrypt generator e gerar um hash da palavra admin, que eu quero que seja admin a senha. Pego esse hash, colo aqui
aspas simples, role vai ser admin e usuário admin. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Inserir um usuário no banco. Se eu vier aqui tentar conectar, vai dar um erro. Por quê? Ele vai tentar por alguns segundos, vai dar um erro de timeout no nosso console. Porque eu parei meu back, tá? Então eu tenho que dar um Ctrl Z aqui para voltar para o servidor, para o terminal do servidor. E eu vou ter que dar um java-jar e levantar de novo meu back. Tá? Eu já vou explicar como que a gente deixa o back rodando em segundo plano para a gente conseguir fechar o terminal e não parar. Porque do jeito que está aqui, se a gente fechar o terminal, fechar o navegador, o nosso back para, tá? Levantou e agora a gente faz um teste aqui, ó. Admin, enter. Acessou a aplicação. Está um pouco lento porque a máquina virtual que a gente criou na Amazon é uma máquina gratuita meio lenta, né? Mas já está funcionando, ó. Então a gente já está, não está localmente aqui, eu posso fechar as nossas IDEs e aí a gente pode ver que isso aqui a gente está acessando na internet, tá? Opa, tem que logar aqui. Eu abri uma aba anônima. Eu vou logar, ó, tudo certinho. Posso cadastrar os acessórios aqui e tudo mais, tudo funcionando certinho, tá? Então, a aplicação já está deployada. Só tem que fazer uma última coisinha aqui, ó. Até coloquei aqui para vocês. Tente acessar o sistema. Ok, né? Deu tudo certo? Vamos finalizar com o seguinte. Então, deu tudo certo. Eu quero que o nosso back ele fique rodando sem depender de eu ficar dando comando o tempo todo. Então, eu vou dar um Ctrl C e, ao invés de dar um java-jar e o nome do arquivo, eu vou colocar no comecinho aqui ó, esse no-up, que é basicamente para você rodar esse comando em segundo plano. O que significa rodar em segundo plano? Ele vai rodar independente de você estar ou não no terminal e no navegador. Então eu faço no-up java-jar, nome do arquivo, dou um enter, espera um pouquinho, ele não vai printar do jeito que ele printou para a gente aqui em cima, isso é normal. E aí a gente já consegue fechar o navegador, ó, vou copiar o IPv4 para não esquecer aqui, fecho tudo que eu tenho aqui, ó, vou fechar tudo. Vou abrir o nosso Chrome, eu vou digitar http e o IP e a minha aplicação está na internet rodando, tá? Eu vou logar aqui com a admin, eu tenho a aplicação rodando certinho. Beleza? Então está deployado de forma simplificada. Existem outras formas com Docker, aí a gente pode fazer uma série de outras configurações. A gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, mas essa é a forma simplificada e que funciona muito bem, tá? Outra coisa, a gente está de modo inseguro porque a gente está usando o protocolo HTTP para acessar ainda, né? Em algum vídeo para frente eu vou explicar como que a gente gera um certificado SSL e torna essa aplicação segura no sentido de estar com a URL HTTPS. Então, toda transação, comunicação, ela é criptografada, então ela fica um pouco mais segura. E aí o endereço passa a ser HTTPS. Agora, se eu fizer isso, vai dar problema, tá? Ele não vai existir essa aplicação rodando com HTTPS, só com HTTP, de forma insegura. Mas aí depois a gente coloca o certificado, que é um arquivo, né? Um certificado SSL, e permite que a aplicação seja acessada por HTTPS. Beleza? Por enquanto é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é o seguinte. Quando vocês finalizarem esses testes todos aí de vocês, vocês vão acessar a plataforma lá da AWS, EC2, e vocês vão parar as instâncias de vocês. Se vocês esquecerem isso aqui rodando por mais de um ano, que eu acho que até um ano é gratuito, né? Vai começar a tarifar no cartão. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, se vocês estão fazendo para fins de aula, teste só, terminou, vai exibir isso aqui para alguém na próxima semana, numa apresentação, então você não precisa excluir, mas você pode interromper a instância. Não é encerrar, tá? Você vai interromper a instância, que é tipo assim, desligar a máquina virtual. Espera um pouquinho, ela vai interromper e vai desligar. A hora que você quiser mostrar para alguém, óbvio, se você interromper, você não vai conseguir mais acessar a aplicação, né? Ela vai estar desligada lá a máquina virtual. Aí você quer mostrar para alguém de novo, você vai clicar com o botão direito e vai dar iniciar instância. E aí a instância vai subir de novo da máquina virtual e o seu sistema vai estar rodando bonitinho, tá?
Então, interrompam sempre que vocês terminarem de fazer alguma coisa. E aí, se não for usar nunca mais, além de interromper, o botão direito encerra. A encerrar é o excluir mesmo, tá? Então vocês vão excluir tudo que vocês instalaram lá e a máquina vai sumir daqui depois. Isso é importante para não ter cobrança no cartão depois e tudo mais, tá? Beleza?